Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que possamos estudar a palavra do Senhor, principalmente agora, nesses últimos dias, porque está se aproximando a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, do nosso Deus. Vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença. Esse momento em que vamos estudar a sua palavra. Que o seu Espírito venha falar através da minha boca, para que os teus filhos sejam edificados, entendam a sua palavra, que nos fortaleçamos no Senhor, na força do seu poder. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então o título do nosso estudo é As Ondas do Mar. As Ondas do Mar. Marcos, capítulo 13. Marcos 13, ou melhor, Marcos 4, né? 13 não. Marcos, capítulo 4, os versos do 35 ao 41. Que nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vamos aqui para o nosso estudo de hoje. As ondas do mar. Então aqui nós vemos Jesus falando para a sua criação, né? A natureza. Jesus está aqui dormindo. E o verso 35 nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Então Jesus estava cansado, passou o tempo ensinando, né? Aquela multidão, a palavra de Deus, estava ensinando a palavra de Deus, estava cansado. Então ele entrou no barco e mandou os discípulos irem para a outra margem do mar, do lago, onde eles estavam. E Jesus foi para a polpa do barco e deitou-se, estava muito cansado. Jesus nem despediu a multidão. Quem fez isso foi os discípulos, que o verso 36 diz: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então Jesus estava dormindo. E os discípulos, depois de despedirem a multidão, então os discípulos foram
para outra margem, como Jesus havia mandado. E Jesus foi como estava, né? Estava dormindo, estava cansado. Jesus estava cansado. Então aqui nós podemos aprender o seguinte. Nós podemos aprender 3 coisas nesse verso 36, que diz: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, a outros, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus estava dormindo. Nos mostra aqui 3 coisas. Primeiro, Jesus era homem. E como ser humano, ele se fadigava, ele se cansava. Então, ele necessitava de descanso. Segunda coisa, nos diz que nós também necessitamos de descanso. Nosso corpo necessita de descanso. Foi por isso que Deus, ele fez um dia na semana para que o homem descansasse, né? O sábado. O sábado significa descanso. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, o sábado foi feito para que o homem descansasse. Por quê? Porque o homem trabalha 6 dias na semana. E o 7º é o dia de descanso. É o dia de repouso. É o dia de comunhão com Deus. É o dia de você entregar esse dia de estar em comunhão com Deus. De ir ao templo, né? De ler sua Bíblia, de estudar. Então, Jesus, ele estava aqui na terra não só como Deus, mas como homem. E como homem, como todo homem, depois de um dia de serviço, você está cansado. Você dá graças a Deus chegar em casa, sentar, tomar um banho, sentar e relaxar. E até dormir. Assim Jesus fez depois de um dia de trabalho, né? Ele descansou. Terceira coisa que nos ensina esse versículo 36, que nem mesmo no nosso descanso, o mundo espiritual nos deixa de tentar nos destruir. Então aqui o verso 37 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. Então, Jesus estava descansando, certo? Dormindo, tranquilo, descansando de mais um dia de serviço. E os discípulos fizeram o que ele mandou, para outra margem do lago, do mar. E, de repente, veio uma tempestade que diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento. Aqui diz que o vento começou a soprar forte. Então, à medida que o vento soprava, o que ia acontecendo? O vento estava soprando e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, aqui nós podemos aprender uma coisa muito importante. Então, mesmo Jesus, mesmo no nosso descanso do nosso corpo, Satanás não para de tentar nos destruir. Então, enquanto nós dormimos, Satanás não dorme, ele é espírito. Os demônios não dormem, eles são espíritos. Então, quando eu e você estamos dormindo, Satanás está
avançando contra a nossa vida. E muitas vezes ele entra até no nosso sono, né? No nosso dormir. Ele nos tenta tirar o nosso sossego. Jesus estava dormindo, descansando, mas os discípulos entraram em batalha, né? Então, nós devemos estar sempre buscando a Deus, porque nós não somos só carne, nós somos também espírito. E o mundo não é só o mundo físico, existe o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele está sempre em ação. Ou para nos defender, que são os anjos de Deus, ou para nos destruir, que são os anjos do mal. Então, Jesus estava dormindo. Então, quando Jesus estava dormindo, então o vento começou a soprar naquele mar, onde os discípulos estavam. E à medida que o vento soprava, as ondas do mar iam ficando fortes. Aquelas ondas iam crescendo e aumentando. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, que vamos levar, né, esta passagem aqui para o lado espiritual. Então, os discípulos estão no barco. Os discípulos representam a igreja. O barco representa a nossa vida. Jesus dentro do barco, Jesus dentro da nossa vida. O mar representa as nações. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, 1, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, e vi emergir do mar uma besta. Aqui está se referindo a Satanás, né? Ao falso profeta. Este mar aí representa as nações. Então, o mar, aqui nós podemos comparar com as nações. O vento é o próprio Satanás. Satanás, ele está soprando. Então, Satanás, ele está soprando sobre as nações. E o que é que ele está soprando sobre as nações? Então, Satanás, ele está soprando sobre as nações, ele está soprando a mentira. Ele está soprando, o que mais? Satanás, ele está soprando o ódio contra a igreja de Jesus. Então, Satanás, ele está soprando a discórdia, né? A discórdia. Então, Satanás, ele quer destruir a igreja de Jesus, assim como ele queria destruir o barco onde Jesus estava e também a igreja. Então, Satanás está soprando o vento do ódio, da mentira, da prostituição, da discórdia, de tudo que é ruim. E por que ele está soprando isto sobre as nações? Porque ele quer que todas as nações tenham ódio dos crentes em Cristo, tenham ódio da igreja de Jesus. Então, Satanás está tentando tirar os valores morais, os valores espiritual, os valores espiritual, os valores moral, os valores que Deus nos deu, não é?
ele está tentando tirar a lei de Deus da vida dos filhos de Deus. Então, ele está soprando o vento de tudo que não presta contra as nações, para que elas fiquem revoltosos contra a igreja de Cristo. Então, Satanás está tentando banir das nações o nome de Deus, o nome de Jesus. Está tentando tirar da mente e coração das pessoas as leis de Deus, o que é certo, o que é moral, o que é bom, o que vem de Deus. Então, Satanás, ele está soprando sobre as nações, sobre as pessoas, o vento da intriga. Então, Satanás está jogando uns contra os outros. Então, nós estamos vivendo o que os discípulos viveram aqui na realidade. Só que nós estamos vivendo isto no mundo espiritual, mas também no mundo físico, no mundo humano, né? Satanás, ele está trazendo o mundo espiritual para o mundo físico. Então, nós estamos tendo esta guerra espiritual, mas também no físico. Satanás quer dominar a nossa mente, ele quer dominar as nossas vontades, ele quer dominar os nossos desejos, ele quer que façamos as coisas que ele quer, as coisas da carne. Ele quer que a carne se sobressaia sobre o espírito. Então, isto é uma guerra espiritual. Os discípulos estavam com aquele problema. Era uma guerra contra a morte. Então, aqui diz, no verso 37, ora, levantou-se grande tempestade de vento. Então, o vento é os demônios que sopram. O mar representa as nações, que vai soprando sobre as nações. Nós estamos vendo isto, meus irmãos. Nós estamos vivendo isto. As nações estão a cada dia com mais ódio de Jesus. Vocês viram o que aconteceu, né? No sábado atrás. Então, aqui, Mateus 24, 9, nós já estudamos bastante, vou ler de novo, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, as nações estão sofrendo este vento que vem do inimigo. Assim como os discípulos naquele barco. O vento começou a soprar e as ondas começaram a ficar bravas. Começaram a arremessar-se contra o barco. É isso que está acontecendo hoje no mundo espiritual e no mundo físico. O vento está soprando, o mal está soprando, os demônios estão soprando. Eles estão querendo dominar o mundo, querendo dominar o mar, querendo dominar as nações. E estas nações ele está tentando jogar contra o barco. Quem é o barco? O barco é a nossa vida. Jesus estava no barco. A igreja estava no barco. A igreja eram os discípulos. O barco é a nossa vida. Jesus estava no barco. Jesus estava na vida dos discípulos. Mas nem por Jesus estar na vida dos discípulos. Está no barco junto com os discípulos. Satanás não deixou de tentar destruir aqueles discípulos.
tentar destruir o próprio Jesus. É isso que ele está fazendo hoje. Ele está tentando tirar da terra o nome de Jesus, o nome de Deus. Tentando tirar do coração das pessoas o nome, a obediência, o amor que temos por Cristo. E aqueles que estão firmes em Cristo, Satanás está tentando destruir estas pessoas. E a perseguição está grande. Então, você, meu irmão, que já tem Jesus, é hora de clamarmos com mais força ao nosso Deus, né? Então, Satanás está tentando banir de todas as nações o nome de Deus e de Jesus. Ele não quer que ninguém sirva a Deus. Então, Jesus estava dormindo. Então, o que significa esse dormir de Jesus? Eu vou ler bem aqui ainda em Apocalipse 11, 18, que diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Na verdade, as nações se enfureceram. Então, as nações estão a cada dia se enfurecendo mais e mais contra Deus, contra Jesus, contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Deus. Então, precisamos remar com mais força à medida que as ondas ficam mais fortes contra a nossa vida, contra o nosso barco, contra a Igreja de Jesus. Nós temos que remar com mais força. Aqui em Efésios 6, 10, os irmãos já conhecem esse verso, mas quem não conheceu, eu vou ler mais uma vez. Efésios 6, 10 a 12 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é isto, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós estamos vivendo isto. Satanás, ele não está de brincadeira. Ele está atacando com toda a força. Ainda no verso 35, Marcos faz questão de dizer que já era tarde, né? Que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Então, já era tarde. Quer dizer, o dia já estava acabando, já estava chegando a noite. Já era tarde. Em Mateus 25, 5, diz que tardando o noivo, as virgens foram tomadas de sono, né? À noite. Já no verso 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite. Isso aqui se refere a trevas, a escuridão. Então, aqui nos diz que a noite representa densas trevas, representa pecado. Então, Jesus estava dormindo de cansaço naquele barco. Já era tarde. Os discípulos, depois que despediram as pessoas, levaram Jesus para outra margem. Jesus estava cansado e dormindo, já era tarde, talvez já fosse a noite. A noite
representa trevas, representa pecado. Meus irmãos, prestem atenção. Noite significa pecado grande. Os anjos, quando foram para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, foi à noite. À noite, aqueles homens queriam violentar os anjos. Noite significa densas trevas, significa pecado. Então, os discípulos estavam lutando contra aquelas ondas à noite. Nós estamos lutando contra as ondas. Está à noite, meus irmãos. O pecado está aumentando a cada dia no mundo. A cada dia o pecado está aumentando nas nações. Está aumentando no Brasil. E a cada dia a gente vê o que Satanás está fazendo para tentar destruir a igreja de Cristo. Então é uma luta, é uma batalha. Devemos estar vestidos com a armadura de Deus para vencermos. Aqui no verso 36, nos diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. Significa que mesmo Jesus estando no barco com os discípulos, é como se ele não estivesse no barco. Jesus estava ali, mas estava dormindo. Então, fisicamente, ele não estava agindo. Fisicamente, ele estava sem ação. Ele estava dormindo. E, aparentemente, os discípulos estavam sós. É como se eles estivessem sozinhos naquela guerra, naquela batalha, naquela luta, naquele problema que surgiu. É como se nós, nos nossos dias, também estivéssemos sós. Nós não estamos só, porque Jesus está conosco. Apesar de fisicamente ele não estar conosco hoje, mas espiritualmente ele está conosco. Mas muitas vezes nós, no meio do problema em que estamos enfrentando, né? Seja que problema for, eu não sei qual é o problema que você está passando, nem sei se você tem algum problema. Mas os que têm, lembre, Jesus fisicamente não está conosco, mas espiritualmente ele está na pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nosso problema nós achamos tão grande que até pensamos, será que Jesus realmente está conosco, comigo? Será que Jesus está ouvindo, me ouvindo? Não pense assim, mas acredite no que Jesus diz na palavra dele. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o problema é que nem todos os que se dizem discípulos de Jesus estão crendo nele. Então, Jesus, ele deu autoridade para os discípulos. Jesus deu autoridade para os discípulos expulsarem demônios, curar os enfermos e fazer milagres, né? Mas nem todos creem. Muitas vezes nós não estamos crendo na palavra de Jesus. Nós não estamos acreditando que se eu falar, se eu mandar aquela enfermidade embora, ela vai. Não pode haver dúvida. Jesus disse que se houver dúvida, uma vez levaram um homem endemoniado, um jovem, o pai levou o filho, que ele se jogava no fogo, se lançava na água para morrer afogado. E os discípulos tentaram, né, expulsar aquele demônio dele, mas não conseguiram, porque não creram na palavra de Jesus. E muitas vezes nós estamos assim. Aqui no verso, né, no verso 37, nos diz o seguinte, aliás, no verso 38. E Jesus estava
na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, no verso 38, os discípulos foram chamar Jesus, foram clamar o socorro, foram pedir socorro a Jesus. Mas eles foram reclamando, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Você está dormindo aí, mestre. Nós estamos aqui enfrentando este vento, enfrentando essa tempestade, enfrentando este mar. O barco já está enchendo de água e você está dormindo. Quantas vezes nós não dizemos isso para Jesus? Senhor, eu oro, eu jejuo, eu clamo, eu faço voto, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor parece que não ouve. Estamos reclamando. Mas Jesus, Ele nos deu a autoridade. Ele nos deu a autoridade. Para quê? Para expulsar demônios. Vou aqui ler Mateus 10, 1, que nos diz assim. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus discípulos, os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus, chamando os seus discípulos, seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus deu esta autoridade para os discípulos. Nós também somos discípulos de Jesus. Ele também nos deu esta autoridade. Só que muitas vezes nós não estamos crendo, como os discípulos muitas vezes também não creram. E por isso não fizeram milagre. Aqui é os discípulos estão naquele problema. Mas eles têm esta autoridade de Jesus para expelir os demônios, para curar os enfermos, para fazer maravilhas. Era hora de exercer a fé, de botar a fé em ação. Só que eles não fizeram. Estavam lutando com suas forças humanas. Estavam usando suas forças físicas, sua força física. Muitas vezes nós queremos vencer as trevas, o mundo espiritual, com a nossa força física, humana. Não dá para vencer. Para a gente vencer as forças espirituais, é só com a fé em Jesus, só com o poder de Deus. Então eles foram até Jesus, mas foram reclamando. Acordaram Jesus estava dormindo, eles poderiam ter resolvido aqueles problemas. Meus irmãos, precisamos exercer a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se Jesus me diz que Ele deu toda a autoridade, Ele diz que deu autoridade. Ele diz, estou com vocês todos os dias. Nós temos que crer na palavra de Jesus, sabendo que Ele está conosco, Ele não vai deixar nada de ruim acontecer. Mas se nós duvidarmos, então nada vai acontecer, o inimigo já venceu. Então aqui no verso 39 nos diz o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou
e fez-se grande bonança. Preste atenção, verso 39. Jesus, ele repreendeu o vento. Quem é o vento? O vento é o próprio Satanás, são os demônios que estão soprando sobre o mar para criar aquela onda, aquelas ondas, para destruírem o barco. Junto com o barco vai os discípulos, vai Jesus. Satanás, ele está lutando, ele está soprando sobre as nações. O ódio contra a igreja de Jesus, contra o nome de Cristo, ele inventa mentiras. Meus irmãos, vamos prestar atenção. Nós temos que exercer a nossa fé e repreender a Satanás e os seus demônios. Nós temos que ir com fé, oração e jejum, e crendo na palavra de Jesus. Então, Jesus, ele nos deu essa autoridade. Se você está enfermo, vá com fé a Jesus, a Deus. Jesus, ele prometeu, ele nos deu essa autoridade. Se tem alguém enfermo na sua casa, ore com fé, no poder do Espírito Santo. E Jesus vai ouvir. Ele já disse que se tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda, nós vamos falar para o monte, ele vai ouvir, vai sair. Esse monte pode ser uma enfermidade. Esse monte pode ser um desemprego. Esse monte pode ser qualquer coisa que você está enfrentando, qualquer problema. Pode ser o inimigo na sua mente, tentando tirar você da comunhão com Deus. Repreenda, você tem autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Então, Jesus, ele estava no barco, estava dormindo, é como se não estivesse. Jesus está no barco, nossa vida. Fisicamente é como se não estivesse, mas ele está espiritualmente. Ele está espiritualmente. A pessoa do Espírito Santo. E nós devemos confiar, sabendo que ele está voltando fisicamente para levar a sua igreja. Então, aqui no versículo 40, nos diz assim. Então, no 39, ele diz: repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele é o Criador de tudo e de todos. E quando ele fala, todos têm que obedecer. Todos. Então, o vento nos nossos dias representa o mal, representa Satanás. E toda vez que a igreja, com a autoridade de Jesus, repreende o vento, repreende a Satanás, ele tem que obedecer. Não é porque é eu e você, mas é porque o Jesus que está em nós tem esse poder, essa autoridade, pois ele é o Criador de tudo e de todos. Todos têm que obedecer. Aqui o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus aqui repreende os discípulos. Então Jesus está dizendo: como é que vocês são tímidos? Por que vocês não creram? Por que vocês não resolveram esse problema? Eu já ensinei para vocês. Então, meus irmãos, nós estamos aprendendo. Nós aprendemos e estamos aprendendo a cada dia na palavra do Senhor. Temos que colocar a nossa fé em ação. Crendo não em nós, mas no Deus que nós servimos. Quando aparecer um problema na sua vida, não seja tímido. Não tenha medo. Mas creia em Jesus e repreenda o vento. O vento é Satanás. O vento são os demônios. Mande o mar se acalmar.
O mar são as nações. O mar pode ser o seu medo. Diga para ele sair da sua vida. Isso não pertence a você. O 41 nos diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, prestemos atenção. Os discípulos aqui, eles, aqui no versículo 40 e 41, nós sabemos porque os discípulos não venceram aquele problema, não resolveram aquele problema. Versículo 40, Jesus diz: como é que não, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Primeiro, eles estavam com medo. Eles não creram. Eles não creram. Eles estavam com medo. Estavam tímidos, estavam acovardados. Estavam com medo daquela tempestade. Eles estavam com medo do inimigo. Eles estavam com medo de morrer. Meus irmãos, quanto mais medo você tem do inimigo, mais forte ele parece para você. Por isso nós temos que enfrentar os nossos problemas. Nós temos que enfrentar o inimigo de frente, no poder do Espírito Santo de Deus. Não é no nosso poder, não é na nossa força humana, é no poder do Espírito Santo. Por isso Jesus chega e diz: por que sois assim tímidos? Porque vocês são tímidos, porque vocês são medrosos. Como é que não tendes fé? Se eles tivessem enfrentado aquilo com coragem, tivesse repreendido o vento que representa o maligno, tivesse falado às águas, eles teriam resolvido aquele problema sem necessitar de chamar Jesus. Segunda coisa, aqui no 41, e eles, possuídos de grande temor, aqui diz, né? E eles, possuídos de grande temor, quer dizer que eles estavam com medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A falta de intimidade com seu mestre. Os discípulos estavam o tempo todo com Jesus. Meus irmãos, não adianta você passar o dia lendo a Bíblia, passar o dia ouvindo de Jesus, passar o dia ouvindo música, hinos, cânticos, se você não está em comunhão com Cristo. O que é comunhão? Comunhão é você sentir a presença de Deus. É você pedir a direção de Deus para a sua vida. É você estar em contato físico, espiritual com Jesus. Nem sempre que você ora, você está em comunhão com Cristo. Porque às vezes a gente ora e nem sente a presença de Deus. É você dar ouvido à palavra de Deus. É você ler a Bíblia ouvindo o Espírito Santo. Nem todos os discípulos tinham essa intimidade. Nem todos entendiam o que Jesus falava. Nem todos criam. Aqui eles não criam, não estavam crendo naquilo que Jesus ensinava. E muitas vezes nós estamos assim. Por isso o inimigo tem força na nossa vida. Mas precisamos ter essa comunhão mais íntima com Jesus. Pedir a Ele que fale conosco. Devemos buscar esta intimidade com Jesus. Nós estamos nos últimos dias e o vento está soprando com mais força cada dia sobre o mar. Ou melhor, Satanás está cada dia falando
com mais força, tendo maior poder sobre as nações, para destruir a igreja de Jesus, para tirar o nome de Cristo da face da terra, para perseguir e matar o povo de Deus. Era a intenção daquele vento, era levar as ondas a afundar aquele barco. Afundando o barco, ele mataria a igreja, que era representada pelos discípulos, e o próprio Messias. É isso que Satanás quer fazer hoje. Então ele quer destruir a igreja de Cristo, que somos nós, e tirar o nome de Cristo do mundo. Porque ele acha que vai conseguir destruir a igreja de Cristo e assim não tem quem fale mais de Deus e de Jesus. Mas Jesus mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Creia nisso, meu irmão. Então, no verso 41, ele diz ainda mais, podemos aprender a terceira coisa. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Falta de intimidade. Não é? Falta de conhecer o mestre de verdade. Falta de fé em Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o mesmo que deu autoridade para eles fazerem a mesma coisa. É o mesmo que deu para mim e para você esta autoridade. Devemos exercer a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos saber que Jesus já nos deu esta autoridade. Satanás não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Não devemos dar legalidade a Satanás. Os discípulos foram clamar a Jesus, porque eles estavam com medo, porque eles não creram. Então, meus irmãos, a todo dia, instante, devemos estar em comunhão com Cristo. Por que que os profetas só falavam e as coisas aconteciam? Porque eles estavam em comunhão constante com Deus. Tinha uma intimidade, um relacionamento íntimo ali de Senhor e servo, de pai e filho, de escravo e senhor, de amigo. Então, essa intimidade que Jesus quer que tenhamos com Ele, esta fé verdadeira, de ouvir a voz dEle e dar ouvido. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, não ouvimos o Espírito Santo falar nada porque não estamos pedindo a Deus para nos ajudar a entender a palavra dEle. Precisamos nos aproximarmos mais de Deus. E assim nós vamos ter sensibilidade quando o Espírito Santo falar conosco. Quando Satanás vier falar conosco. Porque ele fala, ele joga as setas dele na nossa mente. Nós temos que ter o discernimento para repreender os dados inflamados do maligno que ele joga na nossa mente. Que ele mostra na nossa frente para cairmos nas armadilhas dele. Então, que o Senhor nos abençoe. Que possamos a cada dia estar mais e mais na presença do Senhor. Se tem alguém que ouviu essa mensagem, entendeu e quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, porque Ele é o único que pode salvar a humanidade. Ele é o único que pode lhe salvar. Foi Ele quem morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e está voltando para levar todos aqueles que crê nele de verdade. Se você quiser, ore comigo. Depois eu vou orar pelos irmãos. Senhor Jesus, esta pessoa que ouviu a tua mensagem, mas que ainda não te convidou para entrar na sua vida, e ela está convidando agora, que o Senhor encha a vida dela do teu Espírito, que teu Espírito faça nela morada, que o Senhor lave os seus pecados, pois ela está se arrependida dos seus pecados, está convidando o Senhor para entrar na sua vida,
Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor repreenda todo o mal da vida dela. Que o Senhor a cure de todo o mal, toda enfermidade, todo vício. Que ela seja batizada com o teu Espírito. Que teu Espírito a cele para o dia da redenção, para o dia da glorificação. Que ela venha te servir fielmente até o final. Que passe a ter comunhão com o Senhor através da sua palavra, da intimidade, para que não tema o vento, os demônios, Satanás, as nações, as pessoas que estão se revoltando, estão se irando contra o teu povo. Porque o Senhor disse que isto ia acontecer. E isto está acontecendo. E vai ficar cada dia mais forte. Abençoe, Senhor, esta pessoa. Eu lhe peço isso no nome de Jesus. Também agora eu lhe peço pelos teus filhos que estão com algum problema de saúde. Eu não sei que problema, o Senhor é quem sabe. Talvez uma depressão. O inimigo é soprando na mente dessa pessoa para ela tirar até mesmo a sua vida. Está repreendido no nome de Jesus. No nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para repreender, expulsar todo o mal. Seja uma doença. Está repreendido no nome de Jesus. Cobre os teus filhos com teu sangue, meu Jesus. Que teu Espírito Santo os ajude, os convença do pecado para confessarem. Que eles precisam a cada dia estarem mais santos na sua presença. Que nós possamos cada dia nos fortalecer na fé no Senhor. E nos fortalecer a cada dia para lutarmos contra o mal, contra as trevas, que vem com toda a força contra a tua igreja. Mas nós somos a barreira que está impedindo o anticristo de aparecer. E nós só iremos sair desta terra quando o Senhor vier nos buscar. Que teu povo se fortaleça. Que o medo saia das suas vidas. E que ele se revista da coragem que o Senhor nos dá. Que eles estejam a cada dia firmes mais e mais no Senhor. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que os irmãos não sejam tímidos, não sejam medrosos, mas se revista da coragem, do poder do Senhor. Mande essa live para frente, seus amigos, seus irmãos, dê o seu bonzinho. Vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva e dê também o seu bonzinho, compartilhe e comente. E que o Senhor nos abençoe. E até terça-feira, 8 horas da noite.